E no nosso bate-papo nacional de hoje, vamos conversar com a zootecnista, palestrante e escritora Janaína Martuscello. O tema será sobre forragicultura e pastagens, destacando algumas das principais plantas forrageiras, além de diversos aspectos sobre o seu plantio, colheita, preparo do solo, adubação e irrigação. Olha só, com muito prazer a gente recebe a Janaína Martuscello, né, com muito prazer mesmo, porque é mais uma mulher no agro, uma mulher que ensina, que orienta, e eu quero primeiramente agradecer por você ter aceito o nosso convite, Janaína, muito obrigada. Eu que agradeço, estou muito feliz com o convite. Falar do agro, falar de capim, falar de pastagem é sempre um prazer enorme, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, né? Então eu estou muito contente de estar aqui com vocês hoje. Olha só, a Janaína, como a gente falou, é especialista, tá? Em forragens e pastagens, e aliás, o Instagram dela está bombando, porque lá foi uma forma de comunicação que ela utilizou para os alunos, inicialmente, né, durante a pandemia, porque ela é professora da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas, não é isso? E aí isso tomou uma proporção grande, né, Janaína? Sim, foi isso. Eu não me ligava muito nessas questões de rede social. E aí entrou a pandemia, eu precisava me comunicar com os meus alunos, manter meus alunos interessados, né, na área de pastagem, eu tinha um grupo de estudo, e aí meus alunos meio que me ensinaram a mexer no Instagram, e aí eu fui fazendo postagens para os meus meninos, né, que eu costumo dizer, e aí quando eu vi, chegou outros colegas professores, estudantes, e quando eu vi tinha muito produtor, começou a vir muita pergunta, e aí essas perguntas me deram ideias para conteúdos, e cada pergunta eu gerava um novo, aí fui para o canal no YouTube também, né, e que tem produtor que não tem Instagram, mas usa muito o YouTube, e o negócio foi crescendo, sabe, Leane? E hoje eu estou muito contente com os resultados das redes sociais, porque as redes sociais Forragicultura e Pastagens, ela tem o objetivo de popularizar a ciência e a tecnologia em pastagens. Porque uma das coisas que me dói muito, e é importante eu falar isso aqui para vocês, é ver o produtor rural tentando resolver problemas que a ciência já resolveu há muito tempo, só que ele não sabe que nós resolvemos. Então, existe um problema na comunicação entre aquilo que a academia gera e aquilo que acontece no interior da fazenda, na porteira para dentro. Então, a gente precisava fazer esse elo. Então, eu compreendi que a rede social poderia auxiliar nesse processo. Muitas vezes, Liane, a falta de manejo das pastagens, ela vem da ignorância no sentido estrito da palavra. Realmente, a pessoa não conhece, ela não sabe fazer. Então, o nosso papel, né, como cientista, como pesquisador, como professor universitário, que é o contribuinte que paga o salário da gente, é esse. É a gente levar essas informações para o pecuarista para que ele saia, né, dessa nuvem, que tire essa nuvem da frente para que ele consiga enxergar que é possível fazer uma pecuária competitiva. E é possível, o nosso pecuarista ele é muito bom. A gente tem diminuído consideravelmente as nossas áreas de pastagens e tem aumentado nossa produtividade. Isso é sinal de que quando a tecnologia chega, o produtor utiliza. Ele tem interesse em melhorar. O maior interessado em fazer conservação ambiental, em fazer a coisa dar certo economicamente, em ficar na propriedade, é o pecuarista. Ninguém tem mais interesse em ter conservação ambiental do que o próprio pecuarista. Não venha ninguém me dizer que está mais interessado em fazer conservação do ambiente. O pecuarista sabe que se ele não preservar a nascente, ele não vai ter água para os animais dele. Ele sabe disso muito antes de você, que está aí criticando, dizendo que o pecuarista desmata, que o pecuarista, né, faz e acontece contra o ambiente. O maior interessado em manter um ambiente bom é ele. Ele não reforma, ele não recupera suas pastagens porque ele não tem capital para fazer isso. Então, nós vamos incentivá-los a fazer isso de forma paulatina, cada ano com uma parte da propriedade, a fazer da forma correta, porque muitas das vezes ele tenta e dá com os burros na água, porque falta uma assistência técnica na região. Muitas regiões do Brasil a gente não tem consultor, pessoal. Não chega até lá. Então, as redes sociais, nesse aspecto, me ajudam a entrar nessas propriedades, eu entro nessas porteiras, né, para trabalhar com eles, no sentido de que é possível a gente fazer um pequeno, um médio, um grande produtor trabalhar de forma sustentável, social, econômica e ambientalmente. Esse é o objetivo. E é completamente possível. E o maior interessado é o próprio pecuarista. A gente só vai fazer a ponte, porque a gente já tem a ciência, ela só precisa chegar sem que ele gaste rios de dinheiro para não ter resultado. É usar o investimento, né? Usar o dinheiro que ele tem de forma correta e assertiva, para ele poder realmente melhorar a qualidade de vida dele. Né? Então, a gente trabalha nesse foco, Liana.
Então, Janaína, então vamos começar então exatamente dando, né, essas informações, ajudando esses produtores que nos assistem. Eu queria começar com você falando essa importância dessa boa pastagem, né, bem produzida para a produção de uma forragem de qualidade, né, para esse produtor. Então, eu tenho algumas frases que você deve ter visto lá nas redes sociais, que eu sempre coloco essas 3 frases, que inclusive elas são os títulos dos livros, né, que a gente está trabalhando. O primeiro já foi lançado. O primeiro a gente chama de Seu Dinheiro é Capim. Esse livro, Seu Dinheiro é Capim, ele já começa dizendo que a gente não gosta dessa frase, né? Porque para mim o meu dinheiro é capim. Para o pecuarista o dinheiro é capim. Você não vai transformar o seu dinheiro em capim, né? O seu capim em dinheiro, desculpa, mas você transforma a roupa, você transforma o leite usando capim e com isso você vende e tem o seu retorno. Então, a gente precisa compreender que o bem mais precioso que a gente tem na fazenda é a planta forrageira. Vejam bem, você pode ter pasto e não ter animal, mas você não pode ter animal se você não tem pasto. Você tem que ter comida. Então, aquilo que você tem que concentrar o seu esforço é onde? É em fazer uma boa produção de forragem. Sabe por quê? Porque produzir a pasto é muito mais barato. A tonelada de pasta é muito mais barata que a tonelada da silagem, mais barato do que a tonelada do concentrado. Então, produzir a pasta é mais barato, só que a gente precisa ser eficiente, principalmente quando a gente considera o valor da terra, porque terra cada vez está valendo mais. Então, a gente precisa valorizar a nossa terra, então a nossa terra precisa produzir. E o que a gente produz? A gente produz capim. Então, é extremamente importante que a gente trate o nosso pasto como lavoura, que é a segunda frase. A primeira é, seu dinheiro é capim, a segunda é, seu pasto é lavoura. Eu elenquei algumas coisas para a gente conversar, já que é tão vasto, né, o conhecimento, e é um assunto que rende muito, mas eu vou falando e você vai pontuando. Por exemplo, a escolha da forrageira. A gente fala aqui para o Piauí, Maranhão, Tocantins, Rondônia, Roraima, Acre, Amapá. Eu queria que você desse dicas, né, para os nossos solos, e que você vê que são, pelos seus estudos, que são pastagens, né, que rendem, né? São capins que realmente rendem para onde a gente está. Então, na verdade, Diana, a escolha da planta forrageira ela acaba sendo algo muito particular. Então, a gente não vai ter uma receita generalizada, porque todas essas regiões que você falou, dentro de uma mesma região, nós vamos ter variações em solo, né? Então, a gente vai ter ali para o norte do Mato Grosso, chegando ali, vamos lá para o Tocantins, vamos ter uns solos um pouco mais arenosos, né? Então, a gente tem que trabalhar com forrageiras que sejam menos exigentes, porque o solo arenoso ele tem uma dificuldade de segurar água e nutrientes, né? Às vezes, dentro de uma mesma fazenda, nós vamos ter uma indicação de uma planta forrageira para um alagado e para uma área que é um pouco mais arenosa, uma área que está mais em morro, por exemplo, dentro de uma mesma fazenda. Né? Então, a escolha da planta forrageira, ela tem que levar em conta alguns critérios, tá, pessoal? E hoje, a gente tem um portfólio, né? Ou seja, a gente tem uma gama de forrageira disponível no mercado muito grande. Né? Então, eu posso chegar aqui para você e começar a soltar nome de planta aqui. Nós temos Marandu, Xaraés, Piatã, Paiaguás, Piporã, Mavuno, nós temos Sabiá, nós temos Capiaçu, nós temos Curumi, nós temos tanta planta. E essas plantas, essa quantidade de planta grande ela é muito boa para o pecuarista, porque você vai pegar a empresa que te atende melhor, né? Que te dá um pós-venda melhor. Você vai escolher uma planta forrageira que seja mais adaptada ao seu ambiente, mas aí você também pode ver preço, porque você vai ter várias adaptadas. Então, você pode escolher aquela que está com preço de semente melhor. Então, um fator importante é você observar o clima da sua região, a topografia da sua região, e escolher uma planta forrageira que você sabe que vai ser adaptada. Por exemplo, você está em região que tem déficit hídrico, em que você sabe que tem 4 meses de chuva, é uma planta forrageira completamente diferente, por exemplo, de uma região que você tem um regime pluviométrico que chove muito mais que isso. Então, você tem que escolher uma planta forrageira que seja adaptada a solos em que você vai ter problema com seca. Então, nós vamos escolher um andropogo, nós vamos escolher um capim-búfio, um maçai que tem ido muito bem nessas condições. Se você tem uma área na fazenda que é uma área que está sujeita a alagamento, você tem que escolher uma planta forrageira que seja adaptada ao alagamento, uma braquiária medícula, né, um capim, a braquiária do brejo, um angola, um tangola, que são plantas que vão se adaptar a esse tipo de tijuca, né, uma cultivar de setária. Se você quer um sistema mais intensificado, né, se você quer uma taxa de lotação maior, ganhos de peso mais expressivos, você vai escolher uma planta forrageira que seja mais profissional. Só que aí fica a pergunta, você é profissional também? Uma coisa é você querer ter uma planta forrageira de maior produtividade, outra coisa é você saber manejar.
Então, você precisa também ter esse bom senso. Olha, a minha equipe na fazenda não consegue manejar, por exemplo, o Mombaça. O negócio deles é braquiária. Isso é um problema, porque o manejo de pastagens é ele que dita o sucesso da atividade. Então, você ter uma forrageira que é indócil para o manejo, né, uma forrageira que é difícil de ser manejada com uma equipe que não está preparada, não vale a pena. Então, prepare a sua equipe para receber uma forrageira profissional. Por quê? Capim profissional para quem é profissional. Então, a gente vai ter maiores ganhos. Essa planta que é mais exigente, né, em manejo, ela provavelmente também é mais exigente em fertilidade. Você tem condição de completar a fertilidade do solo, porque o investimento com adubo, nesse caso, vai ser maior. A análise de solo, é um mito dizer que para pastagem não precisa fazer análise de solo, enfim. É um mito, é uns curupira da pecuária brasileira, é a mula sem cabeça, essas coisas que só acontecem com essa cipererê. A gente tem vários mitos na pecuária brasileira, e esse é um mito. Achar que não tem que fazer análise de solo e achar que a gente não precisa adubar pasto é mito. Principalmente fazer calagem. A adubação é uma coisa que a gente tem que ter mais critério, né? A gente tem que saber como fazer esse processo de adubação, mas a calagem é essencial. Os nossos solos, em geral, são solos ácidos. Então, a correção da acidez do solo, ela passa a ser uma obrigação. Então, e como que eu vou corrigir a análise de solo? Corrigir o solo a partir da análise. É interessante, Liana, que se a gente passeia esse Brasil, inclusive na sua região, né? E a gente vai para esse Brasilzão afora aí você pergunta assim para o produtor, eles reclamam. Eu estou com uma taxa de rotação muito baixa, professor, meu capim está muito ruim, a rebrota é muito lenta. Eu falo, fez calagem? Não. Tá, então, tá aí a resposta. Não vamos continuar a conversa, porque você já sabe por que o capim está ruim. Aí você pergunta assim, fez calagem? Ele responde, fiz. Aí eu pergunto, segunda pergunta, fez análise de solo? Não. Eu falo, então, como é que você fez a calagem? Professor, eu coloquei 3 toneladas de calcário. Esse número, Deus sabe de onde saiu. Eu não sei te dizer, saiu debaixo do sulfato de alguém e alguém esparramou isso aí. O Brasil inteiro usa 3 toneladas de calcário por hectare ano em pastagem, achando que é essa recomendação que eu não sei quem inventou. Então, essa recomendação de 3 toneladas, Liana, ela pode servir para uma parte da fazenda, a outra pode precisar de 1, a outra pode precisar de 5. Então, não dá para a gente fazer a mesma recomendação para o meu pai, meu tio, meu vizinho. Não dá. Cada fazenda é única. Então, a análise de solo ela é imprescindível para que eu consiga. E do jeito que as coisas estão, do jeito que o preço das coisas estão, Liana, a gente não pode se dar o luxo de não ser eficiente na utilização dos insumos. Os insumos estão chegando para a gente cada vez mais caros. Está cada vez mais difícil produzir. Né? A gente tem que lidar com os intempéries climáticos, que de repente vem uma seca que se prolonga, de repente vem um veranico, né? Então a gente tem que ser muito eficiente. E utilizar o insumo de qualquer jeito é não valorizar o seu recurso, o seu dinheiro. Então a análise de solo, ela é um exame essencial para que a gente possa fazer um diagnóstico do que aconteceu no seu pasto. Você vai lá no médico, você está com uma dor no joelho, né? E você está tomando um medicamento que é relaxante muscular. Quando você vai no ortopedista, a primeira coisa que ele manda você fazer é um raio-x. E ele vai descobrir que o seu problema é ósseo. Então, o relaxante muscular não resolve o teu problema. Então, quando você não faz análise de solo, você não tem um raio-x na mão. E aí você está fazendo um tratamento errado. E aí você vai lá e fala, fazer calagem em pasto não resolve. Fazer adubação em pastagem não resolve. Né? Então, por quê? Porque tudo tem que ser planejado. E a análise de solo ela é parte primordial desse processo de planejamento. Então, vamos quebrar esse mito. A gente tem que fazer análise de solo, sim. Análise de solo não é gasto. Análise de solo é investimento. Sementes, nuas ou incrustadas, enfim, a importância da origem dessa semente. Então, na verdade, eu até fiz uma postagem recentemente sobre sementes nuas e incrustadas, tá? E aí a gente tem pessoas aqui que estão nos ouvindo que vai preferir a nua, outras que vão preferir incrustada, né? Então, eu posso dizer para vocês que o que vai valer não é nem se ela é nua ou se ela é incrustada. O que vai valer é a capacidade dessa semente de germinar e a pureza dessa semente. A adubação das pastagens, né? Você já até citou a questão da importância, e aí a dica para o produtor, como ele saber, né, quanto ele vai precisar aplicar de nutriente, né, em determinado piquete, né, se foi rotacionado, e aí é preciso coletar, pegar as amostras de todas as áreas, enfim, dar essas dicas para quem está nos assistindo. Então, os sistemas mais intensificados, Liana, a gente precisa fazer a amostragem por piquete. Se você quer intensificar o seu sistema e fazer a coisa andar mesmo, mas isso aí já é um nível que a gente já vai estar no nível gerencial mais alto.
Então, para aquele produtor que nunca adubou, qual é a dica que eu faço? Primeiro passo, fazer análise de solo. De posse da análise de solo, nós vamos saber se precisa ou não de calagem. E aí, se você me permite, eu gostaria de fazer aqui algumas observações em relação à ordem da adubação, do uso dos adubos. Então, adubos e corretivos. Então, olhou a análise de solo, acusou a necessidade de calagem, faça a calagem, né, antes da adubação fosfatada. Tem coisa, gente, que a gente não mistura nunca. Tem coisas que a gente não dá para misturar. Não misture calcário com adubo fosfatado. Você vai perder o adubo fosfatado. E o preço que está o adubo fosfatado hoje, a gente não pode dar o luxo de fazer isso. O fósforo vai ser mais efetivo, super simples, super triplo, DAP, MAP, ele vai ser mais efetivo se o solo estiver corrigido. Então, qual é a regra? Tá? Toda regra tem exceção? Tem. Nós podemos até comentar das exceções. Mas qual é a regra? A gente fazer a calagem 90 dias antes da adubação fosfatada. E a adubação fosfatada vai ser junto com a semeadura. Então, a regra é fazer a calagem 90 dias antes da semeadura. Dentre esses 90 dias que a gente está esperando, tem que chover. Tem que cair chuva. Tá? Por quê? Porque é essa chuva que vai fazer com que o calcário tenha mobilidade. Porque o calcário ele tem baixíssima mobilidade. Se joga ele só superficialmente, ele demora muito para descer. Quem ajuda ele a descer é a chuva. Então, a incorporação do calcário é importante. Mas, se você tiver que fazer uma correção em uma pastagem já estabelecida, não tem como a gente incorporar, porque senão nós vamos levantar as touceiras tudo e vai dar problema. Então, a gente vai jogar o calcário e a chuva que vai ajudar a gente a levar isso para baixo. Tá? Então, a gente fez a calagem com base no resultado da análise de solo. E agora a gente vai partir para a adubação. Então, a adubação, né, o calcário ele é um corretivo, ele é um condicionador de solo. Então, a gente faz a adubação fosfatada e a gente tem que colocar o fósforo no momento da semeadura. O fósforo ele é importantíssimo para dar raiz para a planta, para fazer com que aquela touceira se encha mais rápido, fazer com que os estolões, né, eles consigam crescer mais rápido. Então, é muito importante que a gente faça a adubação fosfatada no momento que a gente está fazendo a semeadura ou o plantio da muda. O fósforo pode entrar dentro do suco de plantio, não tem problema, não vai estragar a muda. Ele pode ser misturado com a semente, não tem problema, ele não vai queimar a semente, desde que você faça isso no mesmo dia. Tá? Então, você coloca a semente, mistura a semente com fósforo e faz o plantio no mesmo dia. E aí depois... E sobre a ureia? Então, a ureia, ela vai entrar junto com o potássio em cobertura. A ureia, ela não é para ser colocada no momento do plantio da semeadura. Por quê? Porque o nitrogênio, né, que é o elemento que a gente está trabalhando quando a gente está usando a ureia, ele tem uma rápida mobilidade no solo. Lembra que eu falei para vocês que o calcário ele é pouco móvel? O fósforo também é pouco móvel, por isso ele entra na semeadura. Porque quando a gente coloca o fósforo ali no sulco, ou mistura ele ali com a semente, na hora que ele cai, ele fica onde ele parou. Ele fica ali, então ele está coladinho na semente, aí sai a primeira raiz, a raiz já pega ele. O nitrogênio não, se eu jogar e não tiver raiz para absorver, ele vai embora. Ele se perde, então ele é muito acelerado. Então o que acontece? Não vale a pena a gente colocar nitrogênio quando nós não temos raiz ainda. Então o nitrogênio ele tem que ser aplicado em cobertura. Ele vai ser aplicado quando você olhar que seu pasto está mais ou menos 60%, 70% formado. Aí você faz a aplicação do nitrogênio, junto com o potássio, se a sua análise de solo acusar. Geralmente nós não temos problema com potássio. Mas o potássio, se me permitam fazer uma observação aqui, ele é muito importante, por exemplo, para capiaçu. O capiaçu é altamente exigente em potássio. O capiaçu é altamente exigente em potássio. Então, muitas vezes o pessoal me liga, né, então me chama no Instagram, professora, meu capiaçu tombou. Pois colocou potássio? Não, então está explicado. O que segura o tombamento do capiaçu, ele não tombar, é o potássio. Então, quando o capiaçu está tombando, gente, vocês podem investigar que tem problema com potássio. Então, compra um cloreto e aduba, mas dentro do resultado da análise de solo, tá? Porque o capiaçu ele é muito exigente em fertilidade, ele tira muito potássio do solo. Então, no primeiro ano ele não tomba, porque ele usou o potássio que já estava lá. Aí no segundo ano começa a aparecer problema de tombamento. É falta de potássio. Então, você joga o potássio junto com o nitrogênio, tá? Porque o potássio também ele é bem rapidinho no solo, ele gosta de dar uma acelerada. Então, você joga o potássio junto com o nitrogênio para que você possa garantir a absorção desses nutrientes pela planta, porque já tem sistema radicular desenvolvido. Vamos falar do ajuste lá na taxa de lotação, né? Como é que você orienta os nossos produtores? Então, isso é muito importante, né? Porque o pessoal tem uma preocupação muito grande com a taxa de lotação. Por exemplo, vamos exemplificar. Eu tenho um produtor A que tem uma taxa de lotação de
1,2 unidade animal por hectare, e eu tenho outro que tem 5 unidades animal por hectare. Aí você fala, nossa, o cara de 5 é muito melhor. Eu não sei se ele é muito melhor. Sabe por que eu não sei? Porque a taxa de rotação não diz para mim a condição que os pastos deles estão. Se esse cara de 5 está com pasto rapado, área descoberta, cheio de planta invasora, o desempenho dos animais dele está muito baixo. Agora, se esse cara que está com 1,5 UA por hectare tem um pasto fechadinho, bonitinho, os animais estão ganhando lá 1 quilo por dia, só lambendo o salzinho dele no período das águas, ele está sendo extremamente eficiente. Então, a taxa de lotação sozinha... Sim. Você falou aí do animal, do comportamento do animal, eu quero aproveitar agora, eu vou chamar um dos vídeos que tem lá na sua página no Instagram, no seu perfil, você mostrando como o gado, né, conversa com o produtor. Vamos soltar aí, que eu quero que na volta ela comente. Olha isso, gente, quando a gente tem uma oferta de forragem satisfatória, os animais caminham muito pouco no pasto. Observem aqui que os animais quase não estão caminhando na procura de forragem. Então, o animal para numa estação alimentar, faz aquele movimento, né, do semicírculo hipotético que eu sempre falo para vocês, né, para fazer o pastejo por estratos, e aí quando termina esse extrato, essas pontas de folha, elas vão partir então para uma outra estação alimentar. Quando a gente tem um pasto mais rapado, esses animais tendem a caminhar mais na pastagem. Então ela só dá um outro passo para escolher uma outra estação alimentar muito próxima. Tá? Porque o bocado dela já tem uma quantidade de matéria seca que é suficiente. Então, ela não precisa... Então, Liana, isso aí é um sinal clássico de que o animal está satisfeito ou não. Então, o animal conversa com a gente. É engraçado porque a planta quer falar com a gente o tempo todo e o animal quer falar com a gente o tempo todo. A planta também dá sinais que a coisa não está boa, né? Então, começa a aparecer planta invasora, aí ela começa a ficar esmirradinha, começa a amarelecer, ela está querendo, está gritando lá, me ajuda. E o animal também. Então, quando o animal tem uma boa disponibilidade de forragem, ele não caminha muito. Quando o animal tem uma boa disponibilidade de forragem, ele para, escolhe uma estação alimentar, olha só para os lados e consome depois que ele vai consumir o restante, porque o animal ele consome por extrato. Ele consome os primeiros 10 centímetros, depois ele abaixa mais um pouquinho, depois mais um pouquinho. Entrando, então, agora no monitoramento, né, dessa altura do pasto, que é muito importante, aliás, até para diminuir aí as despesas, para não aumentar as despesas do produtor rural. Como fazer, como identificar essa altura? Exatamente. Quando eu falei para você que a gente precisa saber se 5 UA por hectare está muito e se 1,5 está bom, a gente vai fazer isso avaliando a altura. A altura do pasto ele é um excelente balizador para que a gente consiga fazer manejo. Porque, gente, vejam bem, planta não responde a calendário humano. Planta não quer saber se hoje é segunda, domingo, terça-feira. Planta responde a água, luz, nutriente, temperatura. Quanto mais água ela tiver, não no ambiente alagado, né? Dentro daquilo que ela suporta. Quanto mais água tiver, tanto que na seca a gente vê tudo seco mesmo, porque não tem água. Quanto mais água tiver, luz, temperatura e nutriente, mais rápido vai ser o processo de rebrota. Então, eu não posso chegar e falar para você assim, deixa o capim descansar 28 dias. 28 dias pode ser pouco, se estiver faltando nutriente. E 28 dias pode ser muito, se eu tiver adubado. Então, a altura acaba sendo para a gente um balizador. A pesquisa já trouxe para os produtores as alturas da maioria esmagadora das plantas forrageiras que a gente utiliza nos sistemas pastoris no norte do Brasil. Vocês já têm todas as alturas pré-determinadas. Então, a altura ela vai me ajudar a entender o seguinte. Se eu tenho 5 unidades de animal por hectare num pasto de marandu, que deve ser manejado a 30 centímetros, e esse pasto está com 10, eu tenho que tirar animal, porque eu estou forçando muito esse pasto. Agora, se eu tenho um pasto de capim marandu, em que meus animais somem lá dentro, está faltando boca. A estrutura do meu pasto está muito ruim. Eu tenho que aumentar o número de animais. Então, a altura, ela vira para mim um balizador de manejo para eu ajustar a taxa de lotação. Quando eu passo a respeitar a altura, e, gente, manejar por altura eu não gasto R$1. Eu não gasto R$1. Eu só deixo de manejar por dias fixos e passo a manejar por altura. Eu tenho uma lotação contínua, que eu não tenho que ficar mudando animal, o gato está lá o tempo todo, eu só vou olhar a altura. Começou a rebaixar demais, eu vou ter que suplementar esses meus animais, né? Ou então eu tenho que tirar gado. Está subindo muito, eu tenho que colocar gado ou dividir essa área, fazer uma silagem, fazer um pastejo diferido, o que seja de várias estratégias de manejo.
tá? Mas a altura, ela é o ponto de encontro. Para cada forrageira, nós vamos ter um ponto de encontro para cada uma delas. Cada uma tem sua altura definida. Para cada forrageira, nós vamos ter um ponto de encontro em que eu vou atrelar produção e qualidade. Eu encontrando esse ponto, eu mantenho a produtividade do meu pasto e entrego para o meu gado um alimento de melhor qualidade. Então, vamos começar a trabalhar com a altura, vamos respeitar a altura como critério de manejo. Antes de encerrar, eu quero mostrar para vocês aí tanto o canal no YouTube, né, como a página no Instagram. Eu queria que você falasse um pouco com as pessoas, né, para poderem seguir através de lá. Você sim está disponível para as pessoas. Faça esse convite aí a quem está nos assistindo. É isso, pessoal. Eu queria convidar vocês, né, para seguirem as redes sociais Forragicultura e Pastagens. Nós temos um Instagram Forragicultura e Pastagens, é sempre Forragicultura e Pastagens. O YouTube, nós temos um podcast, não sei se você já ouviu os podcasts, temos o podcast Forragicultura e Pastagem no Spotify, no Google Podcast, em todas as plataformas aí de áudio, a gente tem o nosso podcast Forragicultura e Pastagens, e a gente tem também um canal no Telegram. Então vai lá no Telegram, quem tem Telegram, digita lá Forragicultura e Pastagens, um canal que tem acho que 7.000 pessoas no nosso canal no Telegram, e discussões diárias sobre capim, todo mundo colocando coisa lá. Então, assim, eu gostaria muito que a gente conseguisse aumentar essa rede, porque a única coisa que a gente pede, né, Liana, é para que vocês sigam, né, e fiquem lá conosco, porque quanto mais gente, mais... também, né? Interagir é importante, porque o que acontece? Quanto mais as pessoas interagem, quanto mais comentam, né, quanto mais elas curtem, quanto mais compartilham, mais o YouTube, mais o Instagram entrega. Então, é importante que a gente consiga fazer esse meu projeto, né, de popularizar a ciência e tecnologia, que chegue a mais produtores. Eu fico super feliz com o espaço que vocês estão dando aqui, né, mostrando as redes e me colocando para falar de capim, que é uma coisa que eu adoro. Eu fico muito feliz com isso. Muitíssimo obrigada. A gente agradece, uma grande fonte de conhecimento, né, que na verdade é a nossa missão, né, é levar conhecimento, é levar informação, e aí a gente fez agora de uma forma primorosa, tá? Muito obrigada, Janaína. Eu acredito que a gente tem assunto para falar em outra entrevista, né? Já fica aqui o convite. Foi um grande prazer. Já aceitei. Até a próxima. Então tá bom, muito obrigada, um abraço a todo mundo que está aí assistindo a gente. Obrigada.